Oi, gente, vou realizar aqui a questão 3 da atividade prática 2 da disciplina de Tendências e Educação Matemática 1, tá? O exercício fala e pede para a gente descobrir os 4 vértices de um retângulo que possui lados de medida 30 e 10, sendo que os lados paralelos ao eixo X são os maiores. Então, por isso que eu coloquei 30, né? Que é o lado maior, paralelo ao eixo X, tá? Meu desenho não tá muito simétrico, mas é só para ter uma noção. Diz que o ponto médio que cruza as diagonais desse retângulo é no ponto 8 e 4, de coordenadas 8 e 4. Então, agora nós precisamos descobrir os vértices. Como é que a gente faz, tá? Como é um retângulo, nós precisamos cuidar do seguinte, ó. Esse ponto A e esse ponto C, eles precisam estar alinhados, né? Aqui, parte vertical, o que quer dizer que é um alinhamento quanto à abscissa. Então, a minha abscissa do ponto A, vou chamar ela de Azinho, ela precisa ser também a abscissa do ponto C, certo? Agora, o que vai mudar é a ordenada, ó, a altura no eixo Y vai mudar. Então, aqui eu vou colocar um Bzinho e aqui eu vou usar um Czinho, tá? Agora, aqui no B e no D, tá? A analogia é a mesma. A abscissa deve ser igual uma da outra. Então, aqui eu vou lançar uma letrinha D, aqui uma letrinha D. Porém, a minha ordenada deve ser igual a dos pontos ao lado, ó. A B deve ter a mesma ordenada do ponto A e o ponto D deve ter a mesma ordenada do ponto C. Então, aqui vem um Czinho e aqui vem um Bzinho, tá? Então, essas ideias aqui facilitam bastante para a gente conseguir utilizar o ponto médio e, né, essa ideia das medidas dos lados para conseguir definir o vértice, senão a gente não conseguiria, tá bom? Então, ele é regular, por isso o encontro das diagonais e tudo mais, tá? Então, se eu sei o ponto médio, entre CB e entre AD, eu posso montar algumas relações, tá? Então, ponto médio entre AD é igual ao ponto médio entre BC, porque os dois se encontram, que é igual a 8 e 4, porque eu já defini, né, lá no exercício, tá bom? Agora, o ponto médio AD, vamos pensar só nesse, só no segmento AD agora, que é esse aqui, ó. Vamos montar as coordenadas, tá? Então, nós temos a coordenada de X de AD. Quem vai ser? Coordenada A mais D dividido por 2, tá? Mas a coordenada A mais D dividido por 2, a gente sabe que A mais D dividido por 2, ela deve ser 8, porque é o meu X, né? Lá do meu ponto médio. Então, isso aqui deve resultar 8. Se eu passar esse 2 multiplicando, eu tenho a relação que A mais D deve ser igual a 16. Então, aqui eu já tenho, né, uma relaçãozinha pronta, tá? Então, cuidado aqui, é uma equação. Agora, eu vou montar a coordenada Y de AD. Mesmo no raciocínio, B mais C dividido por 2, porque é ponto médio. Quem é B, quem é C, eu não sei. Mas eu sei que B mais C dividido por 2 é 4, porque eu tenho a coordenada do ponto médio, tá? Então, aqui é 4. Se eu passar esse 2 multiplicando 4, me resta saber que B mais C vai dar 8. Então, eu já tenho duas relações montadas, tá? Vou montar as relações agora puxando pela BC, tá bom? Então, o X de BC precisa D mais A, que vai dar a mesma coisa se vocês forem observar, mas é isso que eu quero relacionar, 8. Então, D mais A igual a 16. Estão vendo como deu a mesma coisa? Tem que dar a mesma coisa, é um retângulo, tá? Assim como o Y também vai dar a mesma coisa, mas nós vamos montar, né? Vai dar aqui, ó, o nosso Y de BC é B mais C, mesma coisa, ou C mais B, só para mudar um pouquinho, igual a 4. Então, o C mais B vai ser 8. Então, as relações são iguais, só pra gente, né, não sair do nosso rumo. Agora, nós vamos usar uma outra ideia.
a ideia de distância. Já que eu tenho a distância, por exemplo, entre BD, eu tenho a distância entre AB, eu tenho a distância entre AC e tenho a distância entre CD, né? Porque foi me dado o valor do lado, então isso é uma distância, tá? Então, eu vou colocar aqui primeiro a distância de CD, tá? Mas podia ser qualquer um. Vamos lançar aqui no cantinho a distância de CD. Distância de CD é igual. Eu abriria a raiz e ia fazer o quê? A menos D ou D menos A, né? Tá? Então, se a gente vai fazer de CD, é D menos A. D menos A elevado ao quadrado. E a outra é C menos C. Só que C menos C vai dar zero, né, gente? Então, eu nem vou colocar, nem vou considerar, porque vai dar zero, tá? Então, não tem aquele pedacinho. Aqui nós podemos anular o quadrado com o quadrado e sabemos que esse valor aqui é 30, foi nos dado. Então, eu já tenho uma relação a mais, que 30 é igual a D menos A. Certinho? Então, uma relação a mais que nós vamos guardar aqui. Agora, eu quero uma relação do 10, tá? O que usa essa altura aqui, essa altura de 10 aqui. Eu posso usar ABD, posso usar AC, tanto faz. Eu vou usar o AC mesmo. Então, a distância entre AC é igual a raiz. Então, AC, A menos A vai dar zero, então não vou nem colocar. Vou considerar a outra, então, C menos B. Então, C menos B elevado ao quadrado. E aí, a gente sabe que essa distância aqui deve ser 10, porque tá lá no exercício, né? E aqui, C menos B elevado ao quadrado, eu posso de novo, né, cortar o quadrado com a raiz, porque raiz quadrada de um número, volta o miolo de dentro. Então, C menos B. Então, aqui eu tenho que C menos B é 10. Observa que a relação que eu montei aqui é D menos A, aqui é A mais D. Aqui é C menos B, aqui é B mais C, tá? Então, a gente usou, tem as mesmas variáveis, né, que veio lá dos nossos vértices. Então, agora basta calcular, montar sisteminhas, e aí eu vou encontrar todos os 4 vértices, tá? Então, aqui eu vou usar A mais D igual a 16, e a equação D menos A igual a 30. Vamos montar aqui, ó, tá? Eu posso já direto pelo método da adição resolver isso aqui. Anular o A e o menos A, então eu fico com 2D igual a 46. Então, o meu D é 23, que é 46 dividido por 2. Resolvi o D, posso então voltar e resolver o A. Então, o meu A mais 23 é igual a 16. Assim, o meu A é igual a 16 menos 23, então, o meu A vai ficar menos 7. Pronto. Como é que a gente vai resolver agora o resto? O mesmo sisteminha que a gente montou, nós vamos montar com as outras. C mais B e C menos B, tá? Então, mais pra baixo um pouquinho. C mais B igual a 8 e C menos B igual a 10. Pelo método da adição também, um sisteminha bem simples. Posso cortar e eliminar, né? Porque é B positivo e B negativo. Aqui nós teremos, então, 2C igual a 18. Então, meu C fica 9. Certo? Aí, com o meu C9, eu posso trocar em algum lugar aqui, né? 9 mais B igual a 8, então, B é 8 menos 9, meu B é menos 1. E aí, eu já tenho também a coordenada do meu B, tá? E agora, o que é o final? Montar, através das letrinhas, as minhas coordenadas, os meus vértices, tá bom? Então, o meu ponto A. O ponto A tinha a coordenada AB. Então, A é menos 7 e B menos 1. Meu ponto B tem coordenada D e B. Então, o D, né, 23. E o meu B, menos 1. O meu C tinha AC. Então, o A, menos 7. E o meu C, 9.
E o meu ponto D, por último, é DC. Então, o D, que é 23, e o C, que é 9. E aqui eu consegui concluir o exercício.